Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à segunda edição online do Festival TACTEC. Eu sou Ale Garcia e vou estar aqui com vocês apresentando e mediando 6 painéis dessa edição, onde cada um deles nós vamos explorar e conhecer os impactos da tecnologia em nossas vidas, na nossa sociedade e principalmente no nosso futuro, através de bate-papos dinâmicos com especialistas dos mais diversos temas. Vamos viajar para esse universo super interessante, mas que pode impactar tanto positiva quanto negativamente as nossas vidas. E nesse primeiro painel, vamos mergulhar no mundo da inteligência artificial, um dos temas mais falados no mundo da tecnologia. E hoje nós temos conosco aqui uma fera desse assunto, uma fera da comunicação, uma pessoa incrível que vai nos ajudar a falar sobre esse tópico extremamente importante, fascinante, cada vez faz mais parte do nosso dia a dia, que é a inteligência artificial. Milene Alves, ou simplesmente Micra, como prefere ser chamada, é psicóloga, especialista em psicologia social e atua nas áreas de planejamento estratégico de comunicação e pesquisa de comportamento do consumidor desde 2004. Atualmente ela é diretora de estratégia na agência Gana, liderando projetos para marcas como iFood, Netflix, Havaianas e Facebook. É muita coisa, realmente. Esse currículo aqui é incrível. Seja muito bem-vinda, Micra. Ai, Ale, obrigada por me receber aqui. Tão bom fazer parte desse evento mais uma vez. E eu saúdo também a todo mundo que está nos acompanhando aqui. E espero trocar e aprender também junto sobre esse assunto que acho que, por enquanto, ainda não sou especialista, mas estou querendo cada vez mais me aprofundar, porque eu acho que é algo que todo mundo precisa fazer. Não, mas isso é fundamental, sim. Querer saber mais, buscar, pesquisar já é um passo muito além e as pessoas precisam entrar nessa também para não se assustarem, né? Mas obrigado você pela sua presença aqui. A gente está muito animado para esse papo e vamos começar porque esse assunto é realmente muito vasto. A primeira pergunta é mais abrangente, eu queria saber o que você acha que são os benefícios que a inteligência artificial pode trazer para a gente. E não só no mundo corporativo, mas também nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, mobilidade urbana e o que mais surgir aí para você, por favor. Então, Ale, como você, eu também estou bem entusiasmada, né? Eu acho que a gente sim tem aí uma nova tecnologia que, como várias outras no nosso mundo, né, na nossa história, revolucionam a nossa forma de viver, agir, pensar e trabalhar. E a inteligência artificial é uma delas, né? Na verdade, é essa grande novidade que está impactando todas as áreas. Eu sou da área de comunicação, mas vejo e acompanho ela também ser transformadora na área da saúde, na área da gestão pública, na segurança, empresas de todas as áreas, né? Então, eu entendo que ela vem para otimizar processos, muito, né? Primeiramente, otimizar processos. A gente percebe que quando a gente tem modelos de inteligência artificial que substituem ali uma atividade humana, mais repetitiva, né? Onde a gente emprega menos pensamento, menos criatividade, a gente faz com que novas profissões existam, que trabalhadores possam exercer mais criativamente as suas funções, mais as suas faculdades, mais os seus talentos. Então, a gente consegue ali ver empresas que já conseguem ter a inteligência artificial otimizando a sua relação com clientes, no atendimento, né, na previsão dos seus desejos, das suas necessidades, antecipando ali transações comerciais. A gente percebe essa grande vantagem de ter inteligência artificial aí prevendo ou antecipando tratamentos para doenças que estão surgindo por aí, né? Tentando trazer ali um perfil de sociedade e o que se acomete, já prevendo tratamentos e medicamentos. Além disso, fazendo análise de diagnósticos, ou seja, a gente tem aí um avançando no cuidado. E eu acho que também a gente tem uma coisa muito interessante, que é a possibilidade da gente prever situações futuras, né? Então, esse lado possível de você prever cenários a partir de uma inteligência que capta dados históricos, a gente conseguir combinar informações e prever cenários em várias situações, em várias áreas, e aí tomar decisões de forma muito mais assertiva, com muito mais elementos, né? Então, se a gente percebe que
quanto mais informações a gente tiver, melhor a gente vai tomar decisões, seja lá qual for a área. A inteligência artificial é uma grande assistente para a gente nesse sentido. Não, perfeito, Mika. Você trouxe vários dados importantes. A gente vê que a inteligência artificial vai ser responsável por automatizar uma série de processos, como você disse, de repetição de trabalhos. Isso é um aumento gigante na eficiência e na produtividade das empresas, né? E realmente essa é a pergunta que não quer calar. Como a IA pode aumentar essa eficiência, essa produtividade? Eu queria que você trouxesse esses exemplos e se a gente já pudesse entrar até na conversa sobre o impacto que isso eventualmente vai ter e já está tendo na questão empregatícia, assim, dessas pessoas que ocupavam eventualmente esses cargos e que podem estar sendo substituídas por IA. Exato, essa é uma questão sensível que vem sendo discutida, né, Ale? Porque quando a gente fala sobre a otimização, a gente sempre entende que a gente está falando sobre algo positivo, né? Mas a gente também precisa pensar em que contexto essa otimização vai acontecer, em que contexto de empregabilidade essa otimização vai acontecer. Quando a gente fala de automação de algumas profissões, de algumas funções, a gente fala automaticamente de uma substituição, né? Alguém que era humano vai executando aquele trabalho vai ser substituído por um robô ou por uma programação, né? Quando a gente pensa de forma muito rasa, a gente está entendendo aí que a gente vai ter mais pessoas desempregadas ou menos funções disponíveis no mercado, né? Então, essa é uma questão que precisa ser vista com muito cuidado, principalmente num país desigual como o Brasil, onde já há uma questão de empregabilidade sensível que precisa estar sempre sendo cuidada. Ao mesmo tempo, quando a gente imagina que a IA já é uma auxiliar de gestores públicos em outros lugares do mundo, onde você consegue prever, por exemplo, a partir dessa combinação e análise de dados, quais são as profissões que precisam ser mais ativadas, quais são os ramos que precisam ser mais aquecidos para aquela economia funcionar, fluir, evoluir. É possível que gestores públicos também possam tomar decisões e antecipar problemas sociais como esses, né? Esse é o mundo ideal, né? E a gente precisa entender que quando a gente pensa em qualquer tecnologia, e a IA é uma tecnologia criada e programada constantemente por pessoas, a gente precisa também se perguntar quem está por trás desses modelos e que pensamentos e que horizontes essas pessoas trazem para programar, né? Porque no final das contas a gente está falando sobre processamento de dados para um determinado fim, né? Para uma determinada função. E quando a gente pensa numa tecnologia que impacta definitivamente todos nós enquanto sociedade, enquanto humanidade, é preciso também que as programações sejam éticas no sentido social, tenham esse pensamento e esse compromisso ético, seja na gestão pública dos países, das cidades, né, dos estados, seja também nas privadas, porque o impacto que uma empresa tem quando ela faz uma nova aplicação, como, por exemplo, a Meta, que usa quando a gente usa o Instagram, quando a gente usa o Facebook, ou a OpenAI, que faz o ChatGPT, que já tem mais de 100 milhões de usuários por semana, a gente muda concretamente a forma que as pessoas vivem. Então, há também de haver um compromisso social dessas empresas privadas, né? Então, por um lado, a gente tem a possibilidade de otimizar processos, isso é muito bom, para que a sociedade flua de uma forma com menos desgastes, com menos desastres ambientais, por exemplo, uma empresa, uma indústria que faz uma aplicação, que faz uso de uma aplicação de IA, que prevê a manutenção de barragens, por exemplo, pode prever antecipadamente um desastre, como a gente já viu acontecer no Brasil 2 vezes, né? Então, quando a gente pensa por esse lado, a gente pensa, sim, em algo extremamente positivo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender contexto. Então, se a gente traz a IA substituindo
profissões que são repetitivas, profissões que possam ser automatizadas, como vamos implementar formações e a educação, essa jornada de educação, para capacitar essa sociedade para um novo momento, onde novas profissões vão surgir, onde atividades mais complexas vão exigir novas formações, novas especializações. Então, esse é um balanço, esse é um equilíbrio que diz respeito a todos nós enquanto cidadãos, para exigir esse tipo de compromisso, tanto dos nossos governantes e também das empresas que impactam nossas vidas todos os dias. Perfeito. Você trouxe aplicações extremamente positivas do uso da IA, proposições extremamente importantes sobre como realocar, preparar as pessoas para esse cenário que vai causar desemprego e vai necessitar realocar essas pessoas em outras posições realmente nesse novo universo. A gente sabe das diversas utilizações extremamente benéficas que aí atrás, mas você também passou aí por cima de várias questões de impactos negativos e eu queria que a gente se aprofundasse um pouco sobre isso. Você trouxe questão ética, o impacto educacional está sendo visto também, entre diversos outros fatos de reconhecimento de notícias, de veracidade, etc. Eu acho que a IA é o próximo grande assunto também em questão de diversidade e vieses, como foi o algoritmo há algum tempo atrás. Quais são os outros impactos negativos, Micra, além desses, eu queria que você falasse desses também, que a IA traz no seu uso cotidiano? Perfeito. Uma coisa que eu acho que a gente precisa ter muita atenção, e aí, enquanto mulher negra que trabalha sempre em prol da diversidade, essa é uma discussão que eu acompanho de perto, né? Acho que os Estados Unidos estão um pouco mais avançados em relação a esses questionamentos e essas pressões para que não exista vieses nas aplicações de inteligência artificial, assim como a gente já vem discutindo em outras plataformas. Então, por exemplo, quando a gente fala de reconhecimento de imagem, né, que é uma das grandes funções, né, e que pode ser extremamente benéfica para a segurança pública, por exemplo, ou para seleção e avaliação de pessoas para um determinado cargo. Todas essas aplicações podem ser utilizadas, mas se elas estiverem enviesadas, elas serão maléficas, né, para a sociedade. Elas irão reproduzir discrepâncias sociais, elas podem até reproduzir ações discriminatórias. Então, essa é uma coisa que a gente precisa estar muito atento e faz também com que as empresas e governo, nesses processos de desenvolvimento das inteligências artificiais, seja lá para qual for a função, tenham por trás delas equipes diversas, porque só assim a gente consegue prevenir que elas reproduzam vieses discriminatórios que a gente não tem como negar, que hoje são ainda parte, infelizmente, da nossa sociedade como um todo. Então, essa é uma luz que me acende como algo muito mais, uma luz vermelha em relação ao futuro da IA, porque a gente já entende que esses vieses estão sendo reproduzidos aqui e ali. A segurança pública, por exemplo, é algo que a gente vê vários momentos sendo retratado, como há uma diferença de tratamento entre pessoas negras e brancas cometendo infrações similares. Quando a gente está falando de reconhecimento facial, que hoje já é uma prática em todas as cidades do Brasil, e principalmente quando a gente tem grandes eventos, onde a gente tem que conviver em multidões, como já houve vários equívocos acontecendo, porque é como se bandido só tivesse uma cara, e aí acaba reproduzindo isso e causando erros gritantes e muito incômodos mesmo, né? E faz a gente se questionar. E quando eu penso em qualquer tipo de distorção que a IA pode trazer, eu penso sempre nessa nossa postura quase que ativista, de questionar quem está por trás de tudo isso. Essas equipes, essas pessoas, esses tomadores de decisão, e que visão eles têm. Porque, no final das contas, se é uma tecnologia de interesse amplo e todos nós estamos definitivamente já atravessados por elas, precisamos ter e solicitar uma justiça algorítmica, né?
onde a gente consegue entender que os nossos direitos são igualitários, assim como é no ideal da nossa convivência em sociedade. Então, acho que realmente essa é uma questão extremamente delicada. A outra questão que se fala muito negativamente, quando a gente projeta o nosso futuro a partir do advento da IA, é sobre a questão da proteção de dados. Quando a gente fala de proteção de dados, a gente não tem como não articular diretamente com a IA. Se a IA é um produto, digamos assim, né? Falando de uma forma muito simples, porque são várias áreas de conhecimento envolvidas, mas se ela é um produto de um conhecimento ou de uma quantidade de dados que vem de um histórico de vida nosso e que é também alimentado por pessoas com uma determinada intenção, é óbvio que esses dados não vêm do nada, eles vêm da minha vida, da sua vida, do rastro que a gente deixa na internet todos os dias, quando a gente faz uma compra, quando a gente assiste um filme, quando a gente consome alguma coisa, a gente está deixando rastro. E todos esses rastros, a forma que a gente escreve, a forma que a gente usa figurinhas, né? A gente está ali imputando dados de uma cultura de relacionamento a partir dessas plataformas tecnológicas. E a partir daí que esses modelos são feitos, né? A partir de todo esse rastro histórico que a gente vai deixando, ela vai aprendendo com isso, né? A inteligência artificial por isso, né? Ela vai aprendendo a partir do rastro do nosso comportamento, a partir dessas plataformas. Pensando nisso, os nossos dados que são pessoais estão aí sendo utilizados. E por isso há de se ter, como no Brasil já se tem, a LGPD, a NPD, que é a autoridade que regula toda a lei de proteção de dados e todas as empresas que, de alguma forma, têm acesso aos nossos dados, para que elas sempre estejam cuidando da nossa privacidade, para que nada que seja contra a nossa vontade seja utilizado de uma forma inadequada. Qual é a grande questão? A questão é que a velocidade da tecnologia ela é muito maior do que a velocidade da justiça, do que a velocidade das leis, do parlamento, etc. Então, hoje, por mais que a gente tenha um aparato jurídico que nos protege, com certeza nós, eu, você, todos nós, aqui nesse momento, já estamos, de alguma forma, vulneráveis nessa abertura dos nossos dados. Claro que a gente tem que fazer uma diferenciação. Quando a gente está falando de inteligência artificial, normalmente o mecanismo é tokenizar essas informações, ou seja, elas ficam quase que impessoais e que elas sejam combinadas para criar esses modelos e, consequentemente, todas as consequências dos produtos que eles podem vir, informação, novos processos, ou seja, o modelo de IA não necessariamente vai ler o que Micra fez, o que a Lê fez, mas sim, juntos, enquanto sociedade, quais são os nossos padrões de comportamento, quais são as palavras que a gente mais usa, quais são as imagens que a gente clica mais, quais são os conteúdos que a gente rejeita mais, quais são as figurinhas que a gente mais usa no nosso dia a dia. E isso a gente vai criando padrões que vão ser lidos e que vão ser devolvidos a partir de inovação tecnológica. É interessante a gente falar sobre isso essa semana, porque recentemente, nessa semana, a Meta teve um pleito negado pela LGPD, né, pela NPD a partir da LGPD, ao querer treinar uma inteligência para gerar novas figurinhas mais contextualizadas com o contexto brasileiro no WhatsApp, ela não pediu autorização de forma clara. E, por isso, essa autorização de utilizar os nossos dados, né, nós todos usuários do WhatsApp, para treinar essa aplicação, ela foi negada. Então, esse é um momento polêmico que a gente está vivendo, porque, ao mesmo tempo, eles acreditam que não estão ferindo nossa privacidade, mas, à luz da LGPD, estão. E, nesse sentido, a gente não pode voltar atrás. O que é lei, e, ao mesmo tempo, a gente tem ali, teoricamente, uma boa intenção de talvez contextualizar mais o produto para
para a nossa realidade, né? Já que os modelos muitas vezes vêm de um padrão americano ou de um padrão europeu, teoricamente seria positivo usar os nossos dados, mas ao mesmo tempo, como é que se faz isso? A gente vai ter que aprender cada vez mais a estar atento ao permitir que haja acesso e também a acompanhar todas essas evoluções, porque assim como a tecnologia, a lei também vai mudar, né? Os problemas vão acontecer e a gente vai ter que resolver, porque é tudo muito novo e a gente ainda não sabe que riscos de fato a gente corre quando a gente está imputando os nossos dados para desenvolvimento de modelos de inteligência artificial. Perfeito. É tudo muito novo, como você falou. A velocidade da evolução da tecnologia ela é gigante, muito mais acelerada do que a da criação de leis que possam nos proteger em questão de privacidade, em questão de ética. E como você tão bem disse, a IA ainda é feita da programação por pessoas, se alimenta da informação que pessoas geram, e isso pode gerar e ainda vem gerando muitos vieses na sua utilização. Mas a IA já está sendo utilizada para tomada de decisões. Como fazer isso e de que maneira fazer com que a IA possa auxiliar nessa tomada de decisões, Micra? De maneira mais ética, mais diversa, mais legal, mais respeitosa em relação à privacidade das pessoas. Porque esse é um uso muito abrangente que a IA tem, como você falou, em questões públicas, reconhecimento facial, segurança. Isso cresce cada vez mais. A OpenAI negociando com o governo americano, com o exército também. Então, decisões seríssimas estão sendo tomadas com a IA. Como tornar isso mais fácil, mais correto? Pois é fácil, acho que a palavra nunca vai ser, porque quando a gente está falando de decisões, principalmente de interesse amplo, a gente sempre vai ter várias forças e várias visões, muitas vezes, que se contrapõem, né? E a gente está vivendo num mundo, inclusive, de grande polaridade, onde pensamentos muito diferentes e cristalizados estão convivendo, né? A gente está vivendo a época do extremismo e que a gente não está falando de política aqui, a gente está falando sobre divisão unificada sobre a vida em sociedade. A gente está vivendo num momento que pessoas pensam muito diferente, né? Sobre coisas muito importantes, sobre a questão da educação, por exemplo, a importância da educação, e a gente está aqui num evento sobre educação, ela em si está sendo questionada, algo que antes foi um grande valor para nós. Então, a gente está falando de um momento de valores sendo relativizados, e isso é um desafio muito grande para qualquer avanço, quando a gente está falando de sociedade. Mas eu acho que quanto mais informação nós tivermos enquanto cidadãos, isso vai ser crucial para que a gente possa tomar as escolhas com mais consciência. Parece um grande clichê o que eu estou falando, mas é muito nítido para mim que cada vez mais governos e também grandes empresas vão guiar nossas vidas. E nós, enquanto cidadãos, vamos precisar ter instrumento, informação, para poder cobrar ou aderir ou não, né? Quando a gente está falando de uma empresa, aderir ou não a uma empresa a partir do que ela faz. E é tão interessante porque a própria IA, também nesse sentido, pode ser uma grande aliada de nós cidadãos, enquanto esse grande assistente que faz talvez com que a gente amplie de uma forma que não é humana nosso acesso à informação. Quando a gente hoje faz, e aí eu posso aplicar no meu dia a dia de trabalho, uma pesquisa hoje com muito menos tempo e com muito mais abrangência do que a gente fazia anteriormente. Ela traz não só a possibilidade de você processar uma quantidade imensa de dados, que você, mesmo com uma equipe grande, levaria anos para fazer, e ela faz isso em segundos, quanto ao mesmo tempo analisa, traz combinações, projeta cenários, isso faz com que você tenha mais insumo para tomar qualquer decisão na sua vida, seja votar em alguém, seja comprar algo de uma empresa, se relacionar com algum outro business próximo do seu, você também pode usar a IA como essa grande assistente. Então, essa é a grande dicotomia. Novamente, nossa atenção tem que estar para os seres que estão por trás
dessas aplicações. Mas eu acho que eu costumo pensar sempre de uma forma positiva para o futuro, no sentido da IA, porque, como qualquer outra revolução tecnológica, houve uma adaptação depois, né? Isso desde o carvão, passando pela energia elétrica, qualquer grande inovação tecnológica de interesse amplo faz com que a sociedade talvez tenha um movimento ali de incômodo pela mudança, mas depois vem, posteriormente, um momento de adaptação com novos padrões, com novos costumes, com novos hábitos, com novas crenças, novos entendimentos. Esse é o nosso processo evolutivo, né? O homem cria tecnologia, se adapta a ela e cria novas tecnologias e vai se adaptando. Talvez o que nos assuste é que depois da revolução digital, tudo acontece muito rápido, como a gente falou, e talvez o nosso pensamento de futuro ele fique nebuloso, porque como é tão rápido, a gente não consegue entender se isso é bom, se isso é ruim. Então, eu acho interessante, e a Ericsson Consumer Lab lançou agora, no início do ano, uma pesquisa que eles falam sobre projeções da IA nas nossas vidas. Eles conversaram com pessoas do mundo inteiro, foi bem interessante, porque eles dividiram essas pessoas entre aqueles que têm medo da IA e aqueles que estão esperançosos com a IA. E foi muito interessante, porque não era sobre grandes indústrias da tecnologia falando sobre a revolução, mas sim as pessoas projetando seus impactos. Então, quando a gente tem incertezas, é interessante olhar para essas projeções, né? E quando a gente pensa ali sobre essas 10 tendências que envolvem como vai ser a moda, como vai ser a parentalidade, né? Como esses assistentes vão ajudar na criação de filhos, ou a projetar cenários onde você pode ter, por exemplo, um gêmeo digital que prevê em você possíveis doenças no futuro, ou possíveis adaptações ao mercado de trabalho, enfim, uma série de projeções que são de tecnologias que já estão muito próximas e talvez presentes. E, de uma forma resumida, o que eu sinto dentre aqueles que temem e que são esperançosos, por um lado, as pessoas entendem que talvez a gente fique mais desumano, no sentido de que, ao delegar a esse assistente para parentalidade, para a saúde, para automação de processos, ao delegar a esse assistente não humano uma atividade humana, que a gente fique menos humano, no sentido de entender que tudo pode acontecer muito rápido, ou sem muitas crises, ou sem muitos sentimentos, que haja talvez uma paulatina perda de empatia entre as pessoas. Eu não gosto de pensar sobre isso. Eu gosto de pensar sobre uma outra ótica, que é uma ótica mais esperançosa, talvez eu faça parte desse grupo, que pensa que quanto mais informação eu tiver, e claro que aí eu estou falando numa perspectiva ideal de amplo acesso a todas as pessoas, quanto mais informação a gente tiver, mais também a gente vai poder se inspirar, criar e ativar novas funções mentais que talvez a gente não tenha ativado ainda, e crescer também enquanto sociedade, e crescer também enquanto humanidade, e se desenvolver, né? Posso estar sendo extremamente otimista, mas a gente está ponderando aqui a possibilidade de ter um grande assistente. Quem vai usar esse assistente vai fazer o melhor uso dele na sua perspectiva, né? E eu estou entendendo que há essa possibilidade também da gente evoluir positivamente e, inclusive, implementar benefícios sociais, benefícios amplos, né? Porque às vezes a gente fala de IA de uma forma muito individual. Eu tenho ali minha Alexa e eu vou fazer ali minha customização de serviços, que é algo que também enche os olhos de todo mundo, né? O produto vai ser feito para mim, pensado em minha vida, em meu contexto, em meu cotidiano. Mas quando a gente pensa na sociedade, acho que a gente pode ganhar muito com isso. Inclusive, combater todos esses problemas graves que a gente tem hoje, como a desigualdade, como a discriminação, como todos os tipos de intolerância, quando a gente, de fato, atingir um uso ético mesmo
de todas essas tecnologias. Perfeito, Micra. Que aula. Você é muito otimista, mas é fundamental que existam pessoas assim como você, que são pessoas que vão ajudar muito nesse cerceamento, na difusão da informação, no cuidado, no policiamento do que as empresas vêm fazendo. Eu acho que essa busca desse cenário ideal da sociedade realmente podendo aproveitar a IA da melhor maneira em todas as áreas humanas vai ser fundamental. Esse assunto é muito, muito vasto, mas você trouxe uma riqueza de informações aqui que realmente deixa o nosso festival aqui muito, muito rico. Obrigado demais. Infelizmente, né, temos que encerrar o papo de hoje, mas vem muito mais por aí, está só no começo, e a tua presença aqui engrandeceu muito o TacTec, Micra, na estreia da nossa segunda edição. E muito obrigado também a todos vocês que nos assistiram. Espero que tenham gostado, principalmente aprendido muito com essa mulher, essa profissional incrível que é a Micra. E no próximo episódio nós vamos falar sobre como a tecnologia pode desempenhar um papel crucial na mitigação das mudanças climáticas e na preservação do meio ambiente. E antes de terminar, queria fazer um agradecimento aqui especial aos nossos patrocinadores, o Instituto Edux e o Grupo Salta. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Um grande abraço, um beijo e até mais tarde. Tchau, tchau. Obrigada.